Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Quantos estão felizes com Jesus? Grato estou por essa oportunidade. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E também agradeço ao meu amigo pastor Alisson, Deus abençoe. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui e revê-lo, viu? Louvar a Deus pela vida da minha esposa, pastora Marcilene. Também rever aqui o neto do pastor Samuel brasileiro. Congreguei com o pastor Samuel, é uma benção. Meus amados irmãos, que honra. Estive orando essa tarde pedindo a Deus que confirmasse uma palavra em meu coração. E o abençoado, acho que o penúltimo que leu um texto sobre Davi. E eu sou apaixonado pela história de Davi. E é justamente sobre ele que eu estava lendo essa tarde. E eu quero compartilhar com você. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17 e versículo de número 20 em diante. Glória a Jesus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17 e versículo 20 em diante. Glória a Jesus. Diz assim: Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara e chegou ao lugar dos carros quando já o arraial saía em ordem de batalha e a gritos chamava a peleja. E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem de fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda de bagagem e correu à batalha. E chegando perguntou aos seus irmãos se estava tudo bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugia de diante dele, e temia grandemente. E dizia aos homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser que o homem que o ferir, o rei vai enriquecer de grande riqueza, e lhe dará a sua filha, e fará isento de imposto a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que fará aquele homem que ferir a este filisteus e tirar a afronta sobre Israel? E quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Até aqui, irmãos. Bendito seja o nome de Jesus. Esse texto que nos conta acerca de Davi me traz uma alegria muito grande em minha alma, e ver que o nosso Deus, Ele capacita quem Ele chama e quem Ele levanta. Mas quando eu me apego a esse texto, do capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, nós observamos a história de uma guerra em que a nação de Israel está e que Davi não participa dela. Porém, esta guerra, quando eu leio sobre ela, eu observo que esta guerra não é uma guerra comum. Esta guerra foi uma guerra preparada pelo próprio Deus. Diga comigo: há guerras que não é do inferno, mas há guerras que é o próprio Deus que prepara. Entenda, irmãos, que esta guerra aqui, eu entendo que é o próprio Deus que preparou. Porque há guerras que Deus prepara que não é para a destruição do homem,
Mas há guerra que Deus permite, que é para a projeção do homem. Há guerras que projetam o homem para algo maior que Deus tem para a vida dele. Nem todas as guerras que se levantam é para nos destruir, mas há guerras que são para nos projetar para algo maior que Deus já preparou para nossas vidas. E quando alguém observa e diz: pastor, como é que Deus permite guerras para nos projetar? É simples. Ouvimos aqui já uma leitura que disse que o Senhor achou a Davi. Não foi homem que achou a Davi, mas foi o próprio Deus que achou Davi. Lembra-se na chamada em que Deus disse ao profeta Samuel: vai a Belém, na casa de Jessé, porque lá eu já escolhi alguém a rei para governar Israel. Há de ser, irmãos, que passou-se uma fila de 7 homens, mas todos Deus rejeitou, até que Deus, através do profeta, dá um intimado no pai e pergunta: acabou-se os mancebos? Acabou-se os filhos? E a resposta foi: ainda falta o menor. E aonde está o menor? Está no campo, pastoreando ovelha. E é de certo que a ordem foi dada: buscai, porque enquanto ele não chegar, ninguém se assenta, ninguém come, não tem festa, não tem comemoração, até que este menor chegue à mesa. E é de certo que quando Davi chega, não é o pai que anuncia, não é os irmãos que anunciam, não é ninguém que vai gritar, mas o próprio Deus vai dizer a Samuel: vira-se e olha quem chegou, o rei de Israel está diante de ti. Samuel olha para a aparência, para o tamanho, para a estatura, mas Deus diz a Samuel: eu achei a Davi, eu achei a Davi, eu achei a Davi. Ainda que todo ponto era negativo, mas Deus achou a Davi. Ainda que ninguém o desejava, mas Deus achou a Davi. Ainda que ninguém queria ele na reunião, mas Deus achou a Davi. Ainda que ninguém lhe valorizava, mas Deus achou a Davi. Ainda que ninguém via aparência nele, mas Deus achou a Davi. Ainda que ninguém viu capacidade nele, mas Deus achou a Davi. Ainda que ninguém lhe procurou, mas Deus procurou e achou o que estava procurando. Deus procurou Davi e achou Davi. Deus acha Davi, e a ordem é: derrama o óleo, unge o rei de Israel, unge Davi a rei. E a Bíblia diz que o óleo é derramado, 7 litros de óleos é derramado na cabeça do rei Davi. E a Bíblia diz que é onde ele se inspira a escrever. Quando está descendo 7 litros de azeite em sua cabeça, ele escreve: unja minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Aí Davi é cheio da graça, cheio do óleo, cheio do Espírito. E alguém vai dizer: pastor, ele foi cheio do Espírito? É de certo que a Bíblia diz que quando o óleo é derramado, o Espírito que estava em Saul se retirou na mesma hora e veio sobre Davi e se apoderou de Davi, porque o Espírito Santo ainda ama e deseja casa que é encharcada pelo azeite. Ele gosta de morar. Tem azeite aí nesta casa? Tem azeite aí? É o local propício para o Espírito Santo. Davi então é cheio do Espírito. Olha que coisa linda, pastor Wallace. Davi é cheio, óleo é derramado, todos estão ouvindo que ele é o escolhido de Deus, que ele será o substituto, que ele assumirá um trono. Só que depois que acaba a reunião, depois que acaba toda a organização, depois que encerra todo o evento de consagração, a Bíblia diz que Davi se levanta e volta para o pasto. Diga comigo assim: Davi foi ungido, recebeu oração, imposição de mão, recebeu óleo, mas voltou para o pasto. Os irmãos, pastora, ficam sem entender. Como é que pode? Ninguém já não dava valor, já não acreditava na chamada dele, mas agora ele recebe óleo e não vai para o trono, ele vai para o pasto. Os irmãos não entendem, mas Davi não questiona. Davi recebe o óleo
e volta para o pasto, e os irmãos murmuram, mas Davi não murmura. Por quê? Porque Davi compreende e entende que o tempo não é de coroa, o tempo não é de trono, o tempo não é de glória, o tempo ainda é de pasto. Mas o óleo veio, mas Davi entendia que era tempo de pasto. A oração veio, mas Davi entendia que era tempo de pasto. Aleluia, o profeta orou, mas Davi entendia que era tempo de pasto. Quem não recebe esta unção, não compreende, irmão, o tempo de Deus. Quem está na dispensação do Espírito, ele entende o tempo de Deus, e ele sabe que é no tempo de Deus que a chamada acontece, que Deus levanta, que Deus leva, que Deus honra, que Deus faz. Tudo há um tempo de Deus. Pastor, mas eu já recebi o óleo. Mas é um tempo de Deus para a tua vida, meu filho. Pastor, mas Deus já usou boca de profeta. Eu sei, mas há um tempo para acontecer. Pastor, Deus disse que vai me levar. Ele vai, mas há um tempo de pasto ainda para você esperar um tempo de Deus ainda. Mas olhe para cá, entenda e compreenda que mesmo que ainda é tempo de pasto, o céu não para. Vou dizer de novo, é tempo de pasto, mas o céu não para. Diga comigo, é tempo de pasto, mas Deus não para, o céu não para. Isso, enquanto você está no pasto, Deus está trabalhando para te levar para a promessa. Não é porque está no pasto que Deus não está projetando. Deus está trabalhando. Você está no pasto, mas o céu está trabalhando. Como, pastor? É simples. Depois que Davi recebeu óleo, que o Espírito veio sobre ele, a Bíblia dá o endereço aonde o Espírito Santo estava. Alguém lembra? Em Saul. Mas depois que veio o óleo de Davi, o Espírito Santo saiu de Saul e veio para Davi. Se o Espírito Santo saiu de lá, foi cantado aqui hoje que todo o espaço que tinha, ele preencheu. Mas o Espírito Santo saiu, e quem é que vai preencher o vazio? A Bíblia diz, irmão, que não foi o diabo, foi Deus. Não foi o diabo, vou dizer de novo, foi? Disse a um espírito perturbador, vai e perturba Saul. Não deixa ele dormir. Não deixa ele sossegado. Saul se perturba, fica meio doido. E todo mundo vai tocar. Todo mundo vai cantar para tentar acalmar Saul. Mas a Bíblia diz que nada acalma ele. Nada traz paz a Saul. Até que alguém vem e diz assim: Saul, eu conheço um menino que ele toca, e ele tem um unção nos dedos, que quando toca, a atmosfera é outro. Aí Saul, irmão, no capítulo 16, do verso 18 em diante, vai perguntar assim: o que esse menino tem de diferente? Alguém diz, ele é filho de Jessé, o belemita. Aí alguém diz, porque ele é filho de Jessé, este negócio vai embora. Disse, não, ele é moço cizindo de palavras, mas mesmo assim um moço bom de palavra, esse negócio vai embora. Disse, também não. Olha, ele é um israelita, um homem bom de aparência. E Saul diz, por ele ser bom de aparência, este negócio vai embora. Aí disse, não. Aí Saul pergunta assim no final, e o que é que ele tem de diferente? Alguém responde e diz, é porque o Espírito do Senhor é sobre ele. O Espírito do Senhor é sobre ele. Aleluia, o que faz a diferença, irmãos, ainda é o Espírito Santo de Deus na vida de quem tem uma chamada. O céu permite isso e traz Davi para a casa de Saul. Aí quando Davi vem para a casa de Saul, Davi está diante da coroa. Davi está diante do cedro. Davi está diante do trono. E Saul diz assim, quem é você, menino? Eu disse, sou Davi, teu servo, filho de Jessé. Vim tocar. Aí Davi começa,
vai tocando e os demônios se retiram. Aí quando Davi para, o demônio volta. Aí Davi toca, o demônio sai. Davi para, o demônio volta. Aí Saul disse: não, esse negócio de sai e volta não dá certo não. Faz o seguinte, deixa o menino aqui em casa, deixa o menino perto da coroa, deixa o menino perto do trono, deixa o menino aqui próximo, deixa ele aqui comigo. E a Bíblia diz que Davi tocou, até que o demônio foi embora. Saul foi limpo. O demônio não aguentou a adoração de Davi. A casa foi liberta. Aí sabe o que me chama a atenção, pastorzão? É que depois que Davi tocou, que Saul foi liberto, eu estou vendo, pastor, Davi pegando a harpa, limpando, guardando, e quem sabe dizendo: ei, para onde você vai? Ele disse: que eu vim fazer já foi feito. E para onde você vai? Ele disse: vou voltar para o pasto. Mas e a coroa? Não é tempo de coroa. E o cedro? Não é tempo de cedro. E o trono? Não é tempo de trono. Mas tu está perto, não é que eu estou perto, que é o tempo. O tempo é Deus quem faz. É Deus quem projeta o homem no seu tempo. E a Bíblia diz que Davi volta para o pasto. Mas mesmo ele voltando para o pasto, o céu continua trabalhando. E alguém também pergunta: pastor, mas eu não estou ouvindo o céu trabalhando. É que até no silêncio ele trabalha por você. Até no silêncio o céu está trabalhando. Até o silêncio de Deus provoca o inferno. Até o silêncio de Deus, irmão, muda a história de qualquer um. Davi volta para o pasto, porque ainda não é tempo de trono, mas ainda é um tempo de pasto. Mas o céu está trabalhando. E o céu trabalhando, irmãos, a Bíblia diz que Deus permite uma guerra. E nesta guerra, Davi não está convidado a ir a ela, porque Davi não é homem de guerra. Mas tem 3 irmãos dele que é varão de guerra. E eu estava lendo, irmãos, esses homens eram tão preparados que eles eram aqueles homens de linha de frente. Eram os primeiros. Eram cabra bom, fortes. Deus permite uma guerra. E eles vão para a guerra. Saul, quando vai a essa peleja, ele já vai, irmão, eu estava lendo, ele já vai com certeza de vitória. Com certeza que já venceu. Só que quando ele chega lá, que ele coloca o exército em posição de guerra e manda a linha de frente ir, que se caso o exército dos filisteus avançasse, a guerra já ia começar lá. Mas a Bíblia diz que neste dia, que o exército se prepara, o filisteu apresenta um dos seus soldados especiais, de quase 3 metros de altura, que se apresenta e diz: Saul, vamos evitar derramamentos de sangue de um exército inteiro, e vamos fazer o seguinte: manda um dos teus soldados para guerrear comigo. Há de ser que se os filisteus perder, nós iremos servir a Israel, mas se Israel perder, vocês servirão os filisteus. Se Saul, como rei, desse a palavra e mandasse um, estava perdido, porque não poderia voltar mais atrás. Mas a Bíblia diz que Saul recua. E recuar, irmão, é sinal de medo. E se recuar e dar sinal de medo, o inimigo avança. É por isso que ele criou Asa e ficou 40 dias dizendo: tem homem aí. Saul não confiou no Deus de Israel, porque se ele confiasse em Deus, aquela guerra estava vencida. Mas ele não confiou, recuou, teve medo.
E 40 dias o exército de Israel é afrontado. E a pergunta era, de manhã e à tarde: tem homem? Já chegou homem, Saul, para me enfrentar? E Saul está dentro da tenda, oferece ouro, oferece prata, oferece de tudo, vê se alguém vai. E todos têm medo. Mas o grito está ecoando e dizendo: tem homem no exército de Israel. E há um silêncio. A Bíblia diz que toda vez que ouviam o grito, eles tremiam, tinham medo. Tem homem nesse exército? Ninguém respondia, mas eu creio, pastor Wallace, que lá do céu tinha um Deus dizendo assim: aí não tem, mas daqui a pouco vai chegar. Aí não tem alguém de coragem, mas está chegando alguém que eu já preparei para essa guerra. Está chegando aí. Ainda não tem, mas vai chegar. Enquanto ele está desafiando por 40 dias, aí Deus vai no coração do velho Jessé, que já está ficando cego de velhice, e coloca saudade pelos filhos. Aí ele sente saudade. E quando a saudade bate, o primeiro nome que vem na boca dele é: chama Davi para mim. Chama Davi. E lá vem Davi. E o pai diz: Davi, teus irmãos estão no campo de batalha. E já tem muitos dias que eu não tenho notícia deles. Vai no campo de batalha e busca notícia dos teus irmãos para mim. E quando Davi recebe a responsabilidade de buscar notícia, o pai diz: prepara pães e prepara queijos, leva para o chefe da guarda e leva para os teus irmãos. Prepara o alimento, Davi, e leva. E a Bíblia diz que após o pai dá responsabilidade a Davi de fazer pão, queijo e buscar notícia, Davi volta para o pasto e passa mais um período da noite no pasto, porque o tempo de pasto não tem como pular ele. Se ainda há um tempo, vai até o tempo em que Deus quer que você esteja no pasto. Aí Davi volta para o pasto, prepare o que o pai mandou. E pela manhã bem cedo, Davi prepara a montaria, ponha tudo numa montaria e sai pela madrugada ao caminho da batalha. Eu tenho para mim que quando Davi prepara tudo, quando Davi carrega a montaria e agora sai encaminhada com a responsabilidade de buscar notícia e levar alimento, pão para os irmãos e queijo, eu tenho para mim que Deus está olhando e dizendo: vai, Davi. Vai, Davi, tu estás saindo de casa com responsabilidade de carregar pão e queijo e buscar boas novas. Mas quem vai voltar do campo de batalha não é carregador de pão e queijo. Tu sai um carregador de pão e queijo, mas quem volta para casa é um matador de gigante, Davi. Vai, Davi, que no campo de batalha eu vou mudar a tua história no campo de batalha, Davi. Sai de casa sem honra, mas volta para casa honrado, não pelos homens, mas por aquele que te chamou. Vai, Davi. Aí Davi sai e chega no campo de batalha. E quando chega no campo de batalha, ele desce da montaria, deixa a montaria, as bagagens com o chefe de bagagem, e ele não perde tempo. Davi salta e a Bíblia diz que ele sai correndo. Ele não andou, a Bíblia diz que ele correu. E quando ele corre, ele vai em direção dos seus irmãos, a buscar notícia dos seus irmãos. E quando ele está e chega e vê os seus irmãos, vai perguntar, vai interrogar se está tudo bem, se está tudo ok. E quando ele está falando com seus irmãos, conversando com seus irmãos, a Bíblia diz que na mesma hora o gigante subiu, na mesma hora o gigante chegou. E a Bíblia diz, pastor Wallace, que dessa vez ele não gritou no mesmo lugar de sempre, ele se aproximou mais do exército. A afronta foi maior, porque ele veio mais próximo
próximo ainda. Ele disse: já que não tem homem aí, eu vou mais perto ainda. Aí ele se aproximou, aleluia, estufou o peito e soltou a afronta e disse: tem homem aí. Os soldados começaram a se amedrontar. Davi olhou os irmãos, aleluia, frente de guerra, homens fortes, se tremendo. E Davi disse: o que é isso aí, Eliabe? O que é isso aí, Samar? O que é isso aí, meus filhos? Aleluia, porque vocês estão se tremendo? E os irmãos tentam despachar ele. Disse: vai embora, vai embora. Ele disse: vou não. Quem é esse aí que está afrontando o exército do Deus vivo? Quem é esse aí? Sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que a Bíblia diz que Davi chegou e não andou. Davi chegou, pulou da montaria e correu. E quando ele corre, que ele chega onde estão os irmãos, é naquela hora. A Bíblia diz que na mesma hora, vou dizer até 13 e você repete isso. 1, 2, 3. Na mesma. Agora, quem tem relógio, levanta para cima. Levanta assim. Levanta isso aí. Tá sem? Mas vamos colocar aqui. Supor que você tem relógio. Levanta a mão esquerda. Diga comigo: na mesma hora, o gigante chegou. Olha para alguém aí do teu lado agora e diga para essa pessoa assim: Deus não atrasa no encontro. Deus não chega atrasado no encontro. Deus não se atrasa no encontro. Davi chegou e correu, e chegou na mesma hora. Por quê? Deus está dizendo: Davi, corre, porque a hora está chegando. O quê? Deus está dizendo: eu te coloco aonde eu quero, na hora certa, no dia certo. Quando Deus quer levantar alguém, tu não precisa de empurrão, de padrinho, de ninguém. Quando Deus quer te levantar, Ele te leva e te coloca onde Ele quer que você esteja. A chamada chega na hora certa. A unção chega na hora certa. Deus levanta na hora certa. Deus exalta na hora certa. A chamada chega na hora certa. E Davi chegou na mesma hora. O exército é afrontado e Davi ouve. Todo mundo tem medo, mas Davi diz: quem é esse aí? E os irmãos dizem: vai embora. Mas quem é ele? Tu não precisa saber, vai embora. Porque ele está afrontando o exército de Deus vivo. Vai embora, Davi. Tu vai envergonhar a família. Você vai envergonhar a nós. E Davi está dizendo: se vocês não vão, eu vou enfrentar esse gigante. E alguém olha e diz: Davi, isso é ilusão demais. Davi, isso aí você está sonhando alto demais. E agora Davi se dispõe a enfrentar um gigante que ninguém quer enfrentar. Davi está no campo de batalha. E no campo de batalha, irmãos, todo campo de batalha tem a tenda do rei. E nenhum soldado vai para uma guerra tão importante sem antes passar pela tenda do alistamento. E alguém vai avisar a Saul que tem um menino querendo ir para a guerra. Saul tem um menino aí querendo ir para a guerra. Parece que eu vejo, pastor, Saul falando assim: mas como que é a armadura dele? A armadura não tem não. Como que é a espada dele? Não, a espada também não tem não. Ele está vestido como? Ele disse: olha, aparência de soldado não tem, mas tem aparência de pastor de ovelha. Traz ele aqui. E Davi vai se apresentar a Saul. E quando ele vai a Saul, pela segunda vez, Saul pergunta: quem és tu, menino? Ele diz: sou Davi, teu servo, filho de Jessé. Eu entendo por que Saul não conhece Davi. É porque na primeira apresentação ele chegou com harpa, semblante sereno, calmo, para expulsar demônio. Mas agora quem entra na tenda é um menino com sangue no olho e com desejo de honrar o nome daquele que lhe chamou. Saul disse: menino, você quer ir para uma guerra, para uma batalha? Mas qual foi a guerra que você já enfrentou? Disse: já enfrentei muitas guerras. Aonde
Aonde foi as guerras que você enfrentou? Ele disse: no pasto. E que guerras são essas? Ele disse: só precisava ver. Entrou um leão no pasto das ovelhas do meu pai. Eu parti para cima dele, lutei com ele e arranquei o leão, arranquei a ovelha da boca do leão. Só que o leão não saiu vivo, o leão foi morto. Porque leão que entra no pasto que tem ovelha do meu pai não sai vivo, só sai de lá morto. Ele diz: o senhor precisava ver. Entrou um urso e eu parti para cima dele e arranquei a ovelha das garras dele e matei ele na mesma hora. Porque leão, urso não mata a ovelha no pasto do meu pai. Parece que eu vejo, irmãos, Saul interessado na história. E ele pergunta: menino, quem foi que viu estas guerras? Quem foi que viu tudo isso? E Davi diz: ninguém viu. Por quê? Porque guerra no pasto não tem plateia. Guerra no pasto ninguém vê. Guerra no pasto ninguém aplaude. Guerra no pasto, irmão, não tem ninguém para poder te elogiar. No pasto é só você e Deus. No pasto é preparação para a guerra. No pasto é para Deus te deixar mais forte. No pasto é para Deus te dar sabedoria. No pasto é para Deus te dar graça. É no pasto que Ele vai, irmão, te levantar. E Davi disse: foi lá as minhas maiores guerras. No pasto você chora e ninguém vê. No pasto você perde e ninguém vê. No pasto você ganha e ninguém vê. No pasto, irmão, é lugar, irmão, que às vezes todos te abandonam, mas tem um que está te vendo e está dizendo: eu estou te preparando para algo maior. Eu estou te preparando para algo maior. Não tire o seu pé do pasto se não for o tempo de Deus. Aguarde o tempo de Deus, porque no tempo de Deus Ele vai te levantar. Ele vai preparar o momento e a hora, e Ele vai te colocar onde Ele quer, para que o nome dEle seja glorificado. O tempo de pasto. Davi avisa que foi o tempo de pasto. Aí Saul olha e diz: vamos fazer o seguinte, coloca a minha armadura nele, para que ele vá para a guerra. Ele é um soldado agora. Só que quando põe a armadura em Davi, Davi não sai do lugar. Davi se sente incapaz de usar uma armadura. Ele diz: rei, não dá. A armadura tua não dá. Até porque se Davi fosse com a armadura de Saul, ele ia matar o gigante de qualquer maneira. Mas se ele mata o gigante com a armadura de Saul, todos iam dizer: Saul matou o gigante. Só que Deus não divide a sua glória com ninguém. E quando Deus te levanta, tu não precisa de armas emprestadas. Ramachúria. Quando Deus levanta alguém, você não precisa de armas emprestadas, porque as armas que Ele te deu é suficiente para vencer o gigante que tem se levantado contra a sua vida. A arma que Deus te entregou é o suficiente para você vencer. Você crê nisso? Não dá, rei. Aí o rei diz assim: com espada você não vai, com armadura você não vai. E como é que você vai? Parece que eu vejo Davi dizendo assim: me dá minha funda, me dá minhas pedras, e dá o meu cajado. Mas você vai vencer o gigante com pedra e funda e cajado? Ele disse: não. Com que? Ele disse: eu vencerei ele em nome do Senhor dos exércitos. É em nome do Senhor dos exércitos que a guerra é vencida. E a Bíblia diz que Davi vai para a guerra. E quando ele vai para a guerra, ele tem que passar pelo meio do exército. Os irmãos vão ver ele vindo. E os irmãos vão olhar e vai dizer: aonde vai esse louco? Para onde Davi está indo? E alguém diz: ei, Eliabe, é teu irmão? Disse: não conheço. Ô Samar, é teu irmão? Não sei nem quem ele é.
Isso é normal. Quando alguém olha para a nossa aparência e nos julga pela aparência e acha que não temos capacidade, olha para nós e finge que não conhece. Mas não tem problema, todo soldado indo para a guerra é desacreditado. Mas quando voltar da guerra, quem não acreditou vai ter que bater continência para quem está voltando. Não acreditaram na tua ida. Na tua ida acha que você é incapaz, acha que você vai morrer, que você não vai voltar mais. Mas Deus tem uma palavra para alguém aqui esta noite. Não estão acreditando na ida na guerra, estão achando que você vai morrer, estão achando que é o teu fim. Mas Deus está dizendo para alguém: não te preocupa, porque na volta quem não acreditou terá que bater continência e reconhecer o teu Deus que foi na frente desta guerra. Olha para cá. Lá vai Davi desacreditado. E chega Davi no vale. De um lado, filisteus não acreditavam em Davi. Do outro lado, israelita também não acreditava em Davi. Agora, pastores, agora mulheres de Deus, homens de Deus, agora Davi está no meio de um vale com um gigante. De um lado uma plateia filisteia, do outro lado uma plateia de israelita. Sabe o que eu acho interessante? Que para matar a ovelha e o urso não tinha plateia, mas para matar gigante tem testemunhas de sobra. Para matar gigante tem uma plateia, aleluia, que vai presenciar quem é Deus na vida de um homem que é preparado por Ele. Só que o interessante é que as duas plateias estão contra um. Israelita está dizendo: Saul é doido, esse menino vai ser morto e vai envergonhar toda a nação. Do outro lado está os filisteus dizendo: olha os covardes, mandaram criança, vai morrer do mesmo jeito. Quando Davi chega no meio, o gigante olha e diz: porventura sou eu um cão para vir a mim com um pedaço de pau e pedra? E ele diz: não terei piedade de ti, menino. Hoje mesmo eu vou espedaçar o teu corpo e darei as aves do céu para comer a tua carne. Davi ouviu e disse para ele: se eu sou menino, por que que vem a mim com espada e escudo e lança? Tem medo do menino, gigante? Tem medo do menino, grande guerreiro? Aí Davi, agora, pastor Watson, pela primeira vez, ele vai profetizar. Quantos acreditam nisso, que tem profecia na guerra? Você tem que profetizar na guerra. Davi abre a boca e profetiza e diz: gigante, ainda hoje Deus entregará a tua cabeça na minha mão, e darei o teu corpo às aves do céu para comer, porque eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Esse nome tem autoridade, esse nome tem poder. Profetiza na guerra, guerreiro. Profetiza na guerra, guerreira, porque hoje no meio dessa guerra o Senhor dos exércitos se levantará e te dará vitória. Davi profetiza a queda do gigante, e o gigante pega a sua lança, que pesava quase 70 quilos, tudo que ele tinha sobre o seu corpo, e lança sobre Davi um ataque. Mas Deus livrou Davi. E quando Deus livra Davi, Davi agora vai procurar a pedra necessária. É por isso que Deus te dá as armas necessárias. Alguém lembra quantas pedras Davi passou no ribeiro e pegou? Quantas pedras? Quantas pedras?
Davi era especialista em atirador de pedra. Ele pega 5 pedras, porque Davi tem a especialidade de saber o peso da pedra e a distância que ela vai percorrer. Por isso que cada pedra que Davi pegou, ele sabia a distância, a velocidade que ele iria chegar ao gigante. Ele pega uma pedra, colocou na funda e girou, 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 girou e lançou. E a pedra crava na testa do gigante. E o gigante, vamos lá, 1, 2, 3. E o gigante, diga comigo, e o gigante, diga comigo, e o gigante tombou. Olha para alguém do teu lado, diga, ele não caiu. Diga, ele tombou. Porque o texto diz que ele caiu com o rosto em terra. Se ele caísse era para trás, mas ele tomba para frente e cai com o rosto em terra. Se o gigante cai para trás, foi Davi quem derrubou, porque o impacto é na frente. Mas se o gigante tomba, não é Davi que tombou o gigante. É Deus dizendo, Davi, lança a pedra, fica tranquilo, a ousadia é tua, mas a mira é minha e a força é minha. Deixa que gigante eu tombo hoje. Só tem ousadia. Tem gente que está com medo, mas hoje Deus está dizendo para alguém, tenha ousadia. Tu não tem força para derrubar o que está na tua frente, mas quem te trouxe aqui é poderoso para jogar por terra o gigante que se levanta. O gigante tomba. Fique de pé, por favor. O gigante tomba. Agora imagina eu, homem de Deus. O gigante tomba, está no vale. Isso é cabeça minha, pensamento meu. O gigante tombando aos pés de Davi, porque Deus faz isso. Vai tombar nos pés de Davi. Ele não tem tamanho, mas quem está com ele é maior do que ele. Vai tombar nos pés de Davi. Por quê? Porque Deus faz isso. Deus faz tombar nos teus pés. Eu imagino o gigante, na hora que ele cai, pastora, eu creio, isso é pensamento meu de pregador. Na hora que ele bate no chão, a poeira, ó. Quando a poeira sobe, eu acredito que dos dois lados, todo mundo está dizendo, coitado, acabou, morreu. Olha lá, Eliabe, olha lá, a poeira subiu, teu irmão já era, o gigante acabou com ele. Olha lá, ninguém está vendo nada, a poeira subiu. E quando a poeira sobe, não tem campo de visão. Então todo pensamento que tiver é, morreu, acabou, já era. Mas toda a poeira que sobe, desce. E depois que ela desce, tudo se revela aos olhos o que está acontecendo. O céu está me dizendo que isso é profético, porque hoje Deus está fazendo assim com algumas poeiras. Tem família que te olhou e disse, esse aí nunca vai firmar na igreja. Mas Deus está dizendo, a poeira vai baixar e terão que te ver de pé, de pé, de pé, de pé. Alguém te olhou e disse, esse não chega a lugar nenhum. E Deus está dizendo, a poeira vai baixar e vão te ver de pé, de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Aí a poeira baixa. Aí a Bíblia diz que Davi partiu para cima, pegou a espada do gigante e com a própria espada arrancou. Permite-me aqui, pastor, está solto aqui. Arrancou a cabeça do gigante. Só que a espada é mais pesada que Davi imagina. E Davi parte para cima, pega a própria espada e chega na cabeça dele. Diz, e aí, gigante, quem é maior aqui? É tu, é o meu Deus. Ninguém afronta o exército do Deus vivo para permanecer de pé. Nem gigante fica de pé quando tem alguém ousado e preparado no pasto pelo Deus da guerra. Davi arranca a cabeça do gigante. E Davi vai levar 2 prêmios da guerra.
espada e a cabeça dele. E vai mostrar para quem não acreditou que não é tamanho que faz a diferença, mas é ousadia e confiança no Deus que serve. Davi pega a cabeça do gigante, a poeira baixou, e lá vem Davi com espada e cabeça, com espada e cabeça, com a espada e cabeça. Deixa eu dizer para você que está aqui e está se sentindo numa guerra: você vai sair da guerra, mas você não vai sair de mão vazia. Deus está colocando sinal na tua mão de vitória. Todos terão que olhar na tua mão e ver que Deus foi contigo no campo de batalha. Olha para cá que eu encerro agora. Eu imagino, pastor, Davi chegando com a cabeça, com uma espada. E quem está chegando é um vitorioso de guerra. O senhor acha que tem silêncio para receber ele? Tem não. Toca as trombetas, toca a buzina, porque o guerreiro está chegando. Eu imagino Davi chegando, as trombetas tocando, buzina tocando, todo o exército se posicionando, e Saul lhe aguardando. Aí sabe o que eu creio? Eu creio que os irmãos de Davi que não acreditaram, quando olhou e disse: é meu irmão está voltando, meu irmão venceu. E quem sabe alguém vai dizer: mas você disse que não é nada teu. Eu disse: não, esse aqui é orgulho de papai, esse aqui é orgulho de casa. Esse é Davi, meu irmão mais novo. Irmão, isso é normal, não ignore. Quem não reconheceu você na ida, vai ter que reconhecer o guerreiro na volta. Não ignore. Tem gente que não entende o tratar de Deus com você. Se você está voltando da guerra, é sinal que Deus é contigo nesta batalha. Chega Davi da guerra e é honrado e é reconhecido. Deus, esta noite eu estava em casa orando esta tarde e disse: Deus, me usa mais uma vez através da tua palavra e fala com os irmãos que estão naquele propósito. E chegou o varão e foi ler aqui: eu achei a Davi. Eu cheguei no ouvido da minha esposa e disse: Deus confirmou a mensagem que Ele me deu, porque Deus te achou. Deus tem te preparado. Deus está te forjando no pasto. Deus está te preparando para algo maior. As guerras não são para a tua morte, mas é para a honra e a glória do teu Deus. Pastora, põe a mão no coração dessa serva aí, que foi usada por Deus em profecia e entregou o que o céu ordenou a ela, ao pastor e à senhora. Mas eu estou pregando para uma guerreira que está sendo forjada. Eu estou pregando para uma mulher que está sendo tratada por Deus. Eu estou pregando para uma mulher que está passando o processo e muitos não entendem o processo. Eu estou pregando para uma mulher que está passando por um tratamento de Deus, e quem está do lado não está entendendo o tratar de Deus na vida dela. E Deus está dizendo a ela: acalma o teu coração, porque o meu tratado é entre ti e eu, e homem nenhum entende o meu tratar, mas tu entende o que eu estou fazendo. Arabaia, calachúria, quemidácia. Olha o tempo de Deus chegando na tua vida. Olha as promessas chegando para a tua vida. É de certo que tu tem olhado e perguntado: Deus, aonde estão as promessas que o Senhor falou? E diz Deus: foi necessário o tempo de pasto, foi necessário o tempo de choro, foi necessário o tempo de solidão, de desprezo, mas diz o Eterno: eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei. O Deus que levanta, o Deus que prepara, Ele está aqui esta noite.
E eu quero chamar aqui à frente guerreiros que desejam ser forjado. Já começou hoje lá, vai terminar aqui. Aonde está guerreiros que desejam ser forjado, forjado por Deus, forjado para a guerra. A guerra é grande, a peleja é grande, mas o Deus que está em nosso meio está preparando guerreiros, guerreiros, guerreiros.